Senhores, estamos aqui de volta com o caso do Cris Pereira, né? Aquele humorista da Praça é Nossa que foi condenado em segunda instância por estupro de vulnerável. A gente já trouxe um vídeo mais cedo aqui contando todo o caso. Ele foi acusado por uma ex dele, com quem ele teve uma filhinha, de ter abusado, então, dessa menininha. Isso em 2019, tá? Em primeira instância, ele foi, então, absolvido. E aí o MP recorreu para a segunda instância e na segunda instância ele foi condenado pelos desembargadores a 18 anos de cadeia. Esse processo estava em segredo de justiça. Ainda cabe recurso, tá? Os advogados dele vão recorrer para o STJ, se for possível para o STF, para que esse caso, enfim, acabe, seja ele absolvido, né, ou então condenado de vez e cumprindo a pena ali em regime fechado. E aí ficou faltando então o pronunciamento dele. E aí agora, de fato, ele veio. A gente vai assistir, tem 7 minutos aqui, vamos ver o que ele tem para falar. Oi gente, tudo bem? Aqui tudo bem. Não tudo bem, mas bem, dentro do possível, mas conseguindo estar bem dentro do que me acompanha, né? Que se chama família. Isso eu não tenho nenhuma queixa, graças a Deus. É o meu principal alicerce de tudo isso que está acontecendo. Eu só não me manifestei antes ou ontem, né? Porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Esse vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas, e eu, por uma questão de segurança e respeito, tanto as pessoas, público, que iriam participar desse momento, dessa turnê, né? Das apresentações, quanto a minha segurança também, né? E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava antes porque era um sigilo, assim como é um sigilo até hoje, e que hoje foi quebrado, não pela gente. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso, né? E de certa forma eu falava já sobre isso. A gente percebe que ele falava, inclusive a gente trouxe um vídeo no News Adivinho, nessa participação desse programa aí, eu até comento sobre isso, que ele fala, uma filha, alienação parental, né, a mãe não deixa eu ver a filha, aí ele até comenta assim, quando sai notícia e tal, procura, né, porque essas acusações, essas paradas, tira a força de possíveis abusos reais e tal. Então assim, ele já tinha dado mais ou menos, lógico que ele não podia falar, porque é sigilo, né, um processo sigiloso, mas ele já dava a entender, né, igual ele comentou aqui. Personagens. De 4 anos pra cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, eu falava no Jorge, no final das cenas da Praça é Nossa, uma frase de impacto. Ao mesmo tempo eu também tenho muitas frases minhas, de depoimentos e de desabafos no meu Instagram mesmo, né, sobre... Tudo tem uma alusão ao que eu estou passando e que ninguém sabia. Por quê? Porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. A minha principal força é justamente dos meus filhos. Caralho, aí agora fodeu, velho. O cara começar a chorar. Cara, deve ser difícil, mano. Apesar de ele ter sido condenado e tudo, ele tem ainda recurso. E não tem como eu falar que esse cara é um estuprador, assim como não tem como eu falar que esse cara é inocente. Vocês entendem? Não tem como. Pelos comentários da galera tá muito dividido. Tem muita gente que acredita nele. Tem muita gente que já tá condenando o cara. A minha principal força é principalmente dos meus filhos. Que todos eu assumi. Todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma, mas o que acontece é que eu recentemente, há 1 ano, consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já está exposto, que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Eu vou ser breve, não quero demorar, e vamos lá. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância
com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a fazer, incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então, vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos, e todos foram favoráveis, né? Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. E aí tem as questões... Mas como é que pode, cara? Eu não consigo entender ainda. Como é que não teve prova, ele foi absolvido em primeira instância e condenado em segunda? De recorrer, tem todos os processos e vão seguir. Só que todos os testes que eram para ser feito, todas as provas que precisava fazer, eu fiz. Todas. Todas. Não tem ninguém que pode dizer, mas essa não foi todas. E todas foram favoráveis. Todas foram favoráveis. Porque eu não sou pai de 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos, né? Minha filha tem 26, mais velha, contando a gestação. Caramba. 27 anos, de 5 filhos, que todos foram acolhidos da melhor forma. Todos foram acolhidos da melhor forma. Minhas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo, moravam comigo, minhas 2 filhas mais velhas, né? Mais velhas, e há pouco tempo não moram porque elas se tornaram adultas, né? Uma estuda arquitetura, outra faz música, e elas seguem a vida delas, mas sempre nos meus braços. E elas que me seguram, né? Assim como meu filho Murilo, assim como meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles. Todos. E sou amado por todos. Todos. Da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida, porque quem não deve não teme. Eu queria agradecer ao número de pessoas que estão manifestando o seu carinho, sem nem perguntar detalhes, que eles não querem nem saber o que houve, só quero te dizer que eu estou contigo. Então, isso tudo, tá, muito obrigado. Tá? São 99% das pessoas assim, porque tem a porcentagem que compra manchete, sem ver a história. Né? Então, tanto que eu falei no podcast que teve o corte recentemente, que a gente postou ontem, vai atrás da história, vai atrás da história. Vai atrás dessa história. E eu vou seguir com essa força, vou seguir, né, tendo que, às vezes, ver minha mãe do nada tá rezando, e ela vai seguir rezando, porque a gente também tem muita fé, e ela segue nessa oração. Quando eu olho para minha mãe, tá minha mãe na janela rezando, ela tá mais preocupada do que eu, porque é mãe. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe quando mexe com o filho, né, é outra situação. Eu tô como pai aqui, mas eu olho para minha mãe e eu consigo me ver como filho, né, passando por uma situação como essa. Então, só agradecer. Agradecer, a gente vai seguir agora, né? Sigo dizendo que eu fui absolvido com méritos na primeira instância, em primeira instância, né? Não sei muito o linguajar. E eu não expus, porque era sigilo. Aí eu não expus. Aí quando veio essa segunda situação, né, que está sendo investigada ainda, né? Aí foi exposto. E aí agora eu estou falando sobre essa exposição que me colocaram. E eu só quero que quem botar a mão no fogo não vai se queimar. É só isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou seguir com o peito aberto e podendo logo voltar a fazer o que eu amo, que é levar alegria para as pessoas. Eu amo muito todos. Obrigado pelo carinho. Eu dizer para os meus filhos que eu amo muito vocês. E é isso. E para encerrar, só quero dizer que eu continuo acreditando na justiça. A justiça divina ela é certa, mas a justiça dos homens eu continuo acreditando com todas as minhas forças. Eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém, muito menos por pessoa que eu não conheço, né? Esse papo de, eu tô contigo, não importa. Não, isso aí não existe isso aí. Eu senti um pouco de falta nesse depoimento dele em falar sobre a segunda instância, que é o que eu mais tô curioso. Porque se foi absolvido na primeira, e agora que foi quebrado o sigilo, ele podia deixar um pouco mais explícito pra gente o que aconteceu na segunda pra ele ser condenado. Se na primeira foi absolvido porque não tinha prova, o que aconteceu na segunda? Por que na segunda foi condenado? Que provas conseguiram na segunda, então? Jogo pra vocês, o que vocês acham? Fez isso ou não fez? Comenta aqui embaixo.